Muitas são as teorias da criação do mundo e das espécies que habitam o universo. Os cientistas acreditam que as milhares de galáxias que povoam os céus tenham surgido a partir de uma fantástica explosão cósmica, conhecida como Big Bang. Outros acreditam na teoria cristã da criação do mundo, onde Deus criou o céu e a terra e todas as criaturas existentes em nosso planeta. Outros acreditam ainda que toda criatura descende uma das outras, ou seja, estão ligadas por laços evolutivos. De uma forma ou de outra, ao longo dos anos, pesquisadores espalhados pelo mundo tentam encontrar resposta para este problema. E em meio a tantos trabalhos, este professor da Universidade Federal de Lavras e uma equipe de estudantes descobriram uma espécie que pode estar na contramão da evolução. Nesse pequeno inseto de uma agilidade impressionante, é a fêmea que tem o aparelho sexual masculino. Especificamente esse bicho, eu acho que ele é muito interessante porque é a primeira vez na história que aparece uma espécie com os papéis sexuais invertidos. Então a gente pensa o seguinte: por que a genitália masculina ela é mais elaborada estruturalmente do que a feminina? Porque o peso sobre a procriação incide sobre a fêmea. Então a fêmea é que vai ficar grávida, ela que vai ter que cuidar dos filhotes, ela que vai juntar mais recurso alimentar para poder investir na reprodução. E com isso, ela se torna a escolhedora. Os machos se tornam os escolhidos. E por isso, obviamente, eles têm que exibir maior variedade de opções, né, para que a fêmea escolha. Daí o porquê da genitália masculina evolutivamente ser mais complexa que a feminina. Nesse caso é o contrário. A genitália feminina se tornou mais complexa, a masculina totalmente simplificada. Isso é a contramão da evolução do que aconteceu para todo mundo. As espécies foram encontradas em cavernas do norte de Minas Gerais, Tocantins e Bahia e vêm sendo estudadas há cerca de 4 anos, mas foram descobertas em 1997. A primeira espécie, na verdade, ela foi descoberta há muitos anos. A gente descobriu esse bicho em 1997, mas a gente descobriu mais ninfas, então a gente não teve como chegar até um diagnóstico. Até porque a família, embora o grupo seja muito comum, essa família especificamente era muito rara. E a gente descobriu essa primeira espécie no norte de Minas Gerais. Muitos anos mais tarde, uma aluna minha de mestrado resolveu fazer um apanhado geral, uma revisão de todos os psicópteros aqui da nossa coleção. E ela se esbarrou com esse bicho de novo. A gente continuou na dúvida, mandando para um especialista na Suíça, que é o Charles, que é com quem trabalha em cooperação com a gente, que inclusive é o maior especialista no mundo nesse grupo na atualidade, e ele que verificou que se tratava dessa família, uma família que até então não tinha registro aqui para a América do Sul. Na sala do professor, um mini laboratório foi montado. Os insetos são observados periodicamente. Eles estão alojados em um fragmento de terra da caverna. O professor espera um momento certo em que a fêmea ou o macho comece a copular. Nós estamos colocando os organismos num recipiente, com inclusive uma rocha da caverna, para eles ficarem mais, né, à vontade ali. E a gente trouxe mais ninfas, né? Por quê? Porque os adultos, inclusive, eles já poderiam ter copulado na caverna, então a gente está esperando as ninfas ficarem adultas. Assim que elas ficarem adultas, elas provavelmente vão copular. E aí, assim que a cópula acontecer, provavelmente vai ser como em insetos, né? O macho deve ficar por sobre a fêmea, mesmo sendo a fêmea o órgão a intromitente. Em alguns bichos a fêmea fica sobre o macho, varia. E depois, muitas vezes, eles podem assumir posições antiparalelas, ficar um para cada lado, mas eles ficam colados pela extremidade do abdômen. Então é fácil verificar que a cópula está acontecendo. Quando isso acontecer, nossa intenção, infelizmente, né, é sacrificar o casal. Enquanto esse momento não chega, a equipe do professor Rodrigo fala da importância de se preservar ambientes como o das cavernas, que a cada dia uma nova espécie é descoberta. Muitas pessoas, quando entram no ambiente cavernícola, estão mais preocupadas com a beleza cênica do lugar. Vocês têm vários espeleotemas que são muito bonitos e a gente acaba esquecendo do que pode estar debaixo das pedras, das pequenas rochas. Então, ao virar essas pequenas rochas, a gente encontra bichos, muitas vezes restritos a esses ambientes. E muitas vezes as espécies são espécies novas. E quando são essas espécies restritas a esses ambientes, elas podem estar restritas a uma só caverna. Então, a partir do momento que a gente dá um nome a essa espécie, fica mais fácil a gente convencer os órgãos públicos da preservação daquela caverna para a manutenção das populações viáveis daquela espécie nova.
Para quem está ainda na graduação, participar de projetos como este é uma forma de deter desde cedo o conhecimento. É importante começar desde cedo, conhecer mesmo a fauna do nosso Brasil e poder representar um pouco dessa diversidade, tanto aqui quanto fora. Desde a graduação, nesse começo, a gente já interagir com esse assunto. Acho que é importante isso para a gente realmente saber o que está fazendo e desde cedo para evoluir cada vez mais, né?